notícias que nos aproximam do fim, né? É o início do fim dessa pandemia, a chegada de tanta notícia sobre vacina. Ontem o Reino Unido já anunciando as primeiras aplicações. Hoje em São Paulo, a chegada de um lote com 600 litros da matéria-prima para a produção da Coronavac, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Nós vamos direto ao Aeroporto Internacional André Franco Montoro, aeroporto de Guarulhos, onde agora há pouco desembarcou a aeronave com a chegada desses insumos, né, para a produção da vacina aqui pelo Instituto Butantan. O repórter Igor Kalian está ao vivo conosco com os detalhes. Bom dia, Igor. Olá, bom dia para todo mundo. Pousou aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 5h30 da manhã, o avião trazendo a matéria-prima, cerca de 600 litros que serão usados na fabricação de 1 milhão de doses da Coronavac, a vacina fabricada aí na parceria entre o laboratório chinês Sinovac e também o Instituto Butantan. Esse avião saiu da China, fez conexão em Zurique, na Suíça, e depois veio direto aqui para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Daqui a pouquinho esse container com esses 600 litros sai daqui do aeroporto e vai para o Instituto Butantan. Toda uma logística muito pensada, afinal, essa matéria-prima, precisa ficar ali na temperatura entre 2 e 8 graus. Bom, o governador de São Paulo, João Dória, e também o secretário estadual de saúde acompanharam o pouso e toda essa logística aqui do aeroporto de Guarulhos. Lembrando que a Coronavac está na fase final de testes. Nos próximos dias, alguns resultados importantes, inclusive, devem ser divulgados. Depois disso, a próxima é a última etapa, que é justamente a liberação, a aprovação da Anvisa para aí sim dar início à vacinação aqui no estado paulista. É isso aí, Igor Kalian ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo todos os detalhes. É a segunda remessa a chegar ao país. A primeira foi com 120 mil doses prontas, né, já recebidas no dia 19 de novembro. Ao todo serão 46 milhões de doses, sendo 6 milhões de doses já prontas para aplicação e 40 em forma de matéria-prima, como essa que chegou hoje para a formulação aí em fábrica própria do Instituto Butantan. A matéria-prima será utilizada no complexo fabril do Instituto Butantan para formulação e também para rotulagem, né? As doses, elas começam a ser produzidas já a partir da próxima semana. O embarque desses insumos aconteceu na quarta-feira, né, ontem em Pequim, um voo comercial da Swissair que trouxe então os insumos para cá depois de uma escala em Zurique, na Suíça, e desembarcou agora de manhã, como disse o Igor Kalian, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A vacina granel, ela foi acondicionada em 3 grandes pacotes, né, de 200 litros cada, colocados aí em um equipamento refrigerado a temperatura de 2 a 8 graus Celsius. A matéria-prima será envasada pelo Butantan em frascos multidoses e como determina o Programa Nacional de Imunização. Então esses são os detalhes que temos a respeito de mais um passo importante, né, a respeito de vacina, agora diretamente ligado ao Brasil. E daqui a pouquinho, viu, Cláudio Humberto, Mariana Godoy, Thaís Freitas e ouvintes, nós vamos ter uma entrevista importante com a Anvisa aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, para entender um pouco mais dos detalhes e para saber um pouco mais sobre os próximos passos para a chegada da vacina. É a grande esperança que temos, né, Cláudio Humberto? Um grande abraço para você. Olá, muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Mariana Godoy. Olha, de fato, essa é uma grande notícia, né? A chegada dessa matéria-prima coloca ainda, como é que eu diria, dá ainda mais certeza, né, às pessoas de que, afinal, logo ali, né, depois de amanhã, no modo de força de expressão, teremos a nossa vacina. A gente ontem, aliás, foi um dia auspicioso, né, com notícias muito positivas de vacina, já a partir da próxima semana no Reino Unido, também na Turquia. Os Estados Unidos também, enfim, adotam providências na mesma direção, e é uma questão de tempo, logo teremos as vacinas. Ontem também, nessa lista de boas notícias, tivemos o depoimento, os esclarecimentos do ministro da Saúde ao Congresso Nacional, ele afirmando que o Brasil toma providências no sentido da aquisição de cerca de 300 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, que também nos dá muita tranquilidade,
para o futuro. É muito provável que tenhamos de nos vacinar anualmente contra essa doença até que a imunização seja considerada definitiva. E, portanto, é muito bom que o Brasil esteja se preparando para isso, para produzir em larga escala essa vacina, seja no Butantan, seja na Fiocruz. A Fiocruz, por exemplo, a expectativa é da produção de mais de 100 milhões de doses só durante o ano de 2021. Portanto, muito boas notícias nessa área, né? Uma área que carece tanto disso, não é, Mariana? Nossa, mas carece muito. Agora, as boas notícias, por enquanto, Cláudio, são para quem mora no Reino Unido. Até os russos já estão vacinando. No Japão também vão vacinar. Na Coreia do Sul também. As boas notícias são para os outros, porque a sensação que eu tenho aqui no Brasil é de que a gente é aquele que nada e morre afogado, assim, quase chegando na areia. Não é possível que a gente não tenha feito o dever de casa. Esse governo, o ministro Pazuello ontem, em audiência na Câmara dos Deputados, ele disse que o Brasil vai receber as doses. Vai sim, mas por causa do problema, do erro que teve na fase de testes, na fase 3 já, da vacina de Oxford, a gente só vai receber no ano que vem. Se receber, vamos ouvir. Janeiro e fevereiro já começam a chegar 15 milhões de doses dessa encomenda tecnológica da AstraZeneca Oxford com a Fiocruz. E no primeiro semestre chegamos a 100 milhões de doses. No segundo semestre, já com a tecnologia transferida, pronta, nós podemos produzir com a Fiocruz até 160 milhões de doses a mais. Só aí são 260 milhões de doses. Então, é tudo para um futuro. E é um futuro que não chega legal aqui para o Brasil. Porque se a gente parar para pensar, o governo de São Paulo, o governador João Dória, quando virou prefeito, quando foi eleito pela primeira vez, a primeira coisa que ele fez foi pegar um grupo de empresários e ir para a China. Foi por causa dessa visita que ele fez que ele conseguiu conhecer as pessoas todas e se preparar para fazer um acordo com a Sinovac. Então, você cria o ambiente para um relacionamento que depois você se beneficia dele. O governo brasileiro não fez nada. Aliás, fez. Quem fez? Dr. Nelson Teich, em junho, julho, que foi o período que durou o ministério do Nelson Teich, que é médico, foi quem fez a assinatura do acordo com Oxford para conseguir essa vacina. Então, se ele não tivesse feito, nem isso a gente teria. O que o Brasil está fazendo, gente? O que o Brasil está esperando? Agora estão falando das doses que vão chegar quando? No Carnaval? Sério? E ainda não comprou e não vai... E está demorando para comprar, hein? As seringas para aplicar. Então, o Brasil quer imunizar mais de 100 milhões de brasileiros que pertencem aos grupos prioritários. A vacina de Oxford atrasou por causa do erro, voltou para a fase de testes, agora tem que esperar passar tudo de novo. Tem que chegar na fase 3 de novo. E aí, o governo fala, não, mas a gente aderiu ao consórcio da COVAX. O consórcio que tem 10 fabricantes de vacinas em desenvolvimento. No consórcio da COVAX está também a vacina da Pfizer, que é a que está sendo aplicada no Reino Unido. Mas agora, o ministro, quando vai falar sobre os produtores e as farmacêuticas, diz que os números são pífios. Ficou muito óbvio que são muito poucas as fabricantes que têm a quantidade e o cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Números de grande quantidade realmente se reduz aí a 1, 2, 3 ideias. 1, 2 ou 3? Ele nem sabe. Pífio? Pífio é o Ministério da Saúde. Pífio é o governo. Pífio é a maneira como eles estão lidando com essa pandemia desde o início. Isso é que é pífio. Gente, a minha avó dizia assim, você não tem nada de bom para falar, você fica quieta. A minha vontade é ficar quietinha aqui. Eu não tenho nada de bom para falar. Nada de bom. As manchetes nos jornais no Reino Unido são lindas, cheias de esperança. Começou sim, lá. A gente não vai poder viajar. A gente não vai poder reabrir o comércio. Reabrir as coisas como deveria. Gente, o que é isso? Então, a gente tem agora esses testes para Covid que estão estocados, que estão perdendo a validade. Aí já nem sei se é tanto culpa do governo federal, porque quem
quem precisa dos testes deveria também ter pedido, mas a gente gastou 300 milhões e os testes estão estocados no aeroporto e vão vencer. Vai fazer o que com eles? E essa validade inicial, ela seria e será renovada, porque os componentes do teste, como foi apresentado na comissão externa da Câmara, eles todos têm a validade muito mais estendida. Nós sempre soubemos disso, isso não é uma novidade. O processo de revalidação já começou há muito tempo. As discussões com a empresa, as discussões técnicas com a Anvisa são anteriores, não são de agora. Olha, gente, é isso. Eu tô muito chocada de ver a condução do governo nessa crise, né? Pandemia. A crise é mundial, mas a maneira como o governo conduziu as coisas até agora, sem reconhecer a necessidade de se ouvir as pessoas que realmente saibam e têm o que falar, que são técnicos, desprezando a ciência, isso vai levar o Brasil, vai deixar o Brasil completamente isolado. O mundo inteiro vai ter a vacina, nós seremos os últimos. E essa questão do armazenamento a menos 70 graus, as pessoas ficam falando como se isso fosse, sei lá, necessário pegar um grande refrigerador com um gerador acoplado. É uma caixa de isopor, é uma caixa com gelo seco dentro. O gelo seco só se mantém a menos 70 graus. Existem várias vacinas que precisam dessa manutenção. A vacina do Ebola, depois de 20 anos conseguiram fazer uma vacina que tenha sido aprovada contra o Ebola. A vacina do Ebola é usada na África, precisa dessa preservação. Então quer dizer que dá para vacinar no Congo, em Ruanda, no Sudão, no Zaire e não dá para vacinar no Brasil? Claro que isso cria um problema de logística, sim, para vacinar nas populações ribeirinhas, às margens do Rio Amazonas, do Rio Tocantins. Claro que fica mais difícil, sim. Agora, grandes centros, São Paulo, as capitais, todas têm condições. Todos os laboratórios particulares, por exemplo, têm condições de ter essas vacinas que precisam de armazenamento a menos 70 graus. E agora? As pessoas falam dos negócios como se eles tivessem acabado de aparecer, como se tivessem surgido do nada e como se fosse um problema intransponível. Não são. Mas depende de planejamento, depende de vontade, não de declarações para ficar lacrando em rede social. Tô cansada. Olha, acho que o bom da gente ter uma bancada de 4 aqui no Jornal Gente, viu, Mariana, é que a gente tem a possibilidade de ter opiniões que são divergentes. Eu tô mais otimista do que em relação à vacina e à chegada no Brasil. E acho que entendo algumas decisões estratégicas que foram tomadas pelo nosso país. Em primeiro lugar, como essa vacinação é algo que vai ter que ser aplicado durante muito tempo e é com a possibilidade de que não apenas uma dose de imunização faça efeito, é algo que vai ter que entrar num calendário de vacinação. Para que isso aconteça, é importante que a gente tenha a capacidade de produção das vacinas aqui no país. Vacinas que sejam mais baratas, que sejam facilmente distribuídas, que sejam facilmente armazenáveis. Isso tem sido buscado basicamente em 2 centros. Pela Fiocruz, nessa aposta da vacina de Oxford, e pelo Instituto Butantan, na aposta da Coronavac. São 10 vacinas hoje no mundo que estão ali correndo mais ou menos paralelas em termos de posicionamento nos testes. Vai um pouco, recua, para, volta. Elas são as 2 apostas que o Brasil fez por deter essa tecnologia anteriormente. Nos 2 casos, são vacinas que, pela explicação técnica que a gente já teve aqui várias vezes, tem mais a sabedoria, a expertise brasileira na fabricação do que outras vacinas que já estão em desenvolvimento. Então, me pareceu coerente isso. Se a gente olhar para o Reino Unido, a vacinação vai começar? Vai. Segunda-feira vai ter foto no jornal de gente tomando a picadinha no braço? Vai. Vai dar uma inveja? Vai. Agora, é ainda num grupo muito restrito. Eles vão aplicar a vacina em idosos com mais de 80 anos que moram em centros de saúde. Ou seja, a população restrita. É muito pouco ainda. Em relação à Rússia, que diz que está vacinando,
As circunstâncias dessa vacina russa, desde o começo, são estranhas, não é? Porque a quantidade de pessoas testadas, a publicidade que a Rússia tem dado a todas as fases dessa vacina, a gente quer acreditar que esteja tudo certo e que tenha mais uma vacina disponível. Mas ela não seguiu o mesmo processo das outras vacinas que estão em desenvolvimento, pelo menos em relação à divulgação e à publicidade. Então, não sei se isso de fato representa um passo à frente. Olha, eu tenho, de verdade, batendo aqui na madeira, a esperança de que no começo do ano que vem, no Brasil, a gente tenha a possibilidade de começar a vacinar a população também por grupos restritos. Essa decisão vai estar na mão da Anvisa. E é por isso a importância dessa entrevista que a gente vai fazer daqui a pouco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Com que critérios e com que velocidade a Anvisa vai avaliar esses pedidos, não é, Cláudio? E de que forma isso vai ser considerado também como algo emergencial, como foi considerado em outros países. Exatamente. Assim, eu acho que é momento mesmo de euforia, eu acho, inclusive para nós, né? Para a humanidade. Na medida em que essa vacinação começa no Reino Unido, é um excelente sinal, né? Até porque o Reino Unido vai nesse processo, nesse programa de vacinação, vai usar, num primeiro momento, a vacina da Pfizer, mas na sequência será a vacina de Oxford, que é a vacina com a qual o Brasil tem compromissos, né? Inclusive, já fez pagamentos, adiantou pagamentos em razão de contratos com a universidade e, de alguma maneira, o Brasil, como todos os demais países do mundo, né, excluídos Reino Unido e Estados Unidos, por exemplo, os demais países do mundo vivem a mesma situação do Brasil. Não tem vacina. Estão esperando, afinal de contas, que as vacinas que estão sendo Cláudio, não tem vacina, mas tem acordo, tem a encomenda. Deixa eu falar, eles já fizeram, né? Você falou, deixa eu falar. Claro. A questão é que esses países, também como o Brasil, não tem vacina. A França não tem vacina, a Itália não tem vacina. A Itália que foi devastada pela coronavírus em proporções muito maiores do que no Brasil. Não em números, mas em proporção. Também não tem a vacina. Então, assim, todos estão na expectativa da vacina. O Brasil tem uma perspectiva bem objetiva, que eu acho que isso é que é positivo, de vacina daqui a um mês. O ministro disse ontem que chegarão 15 milhões de doses de vacina em janeiro. Nós estamos em dezembro, não é? Quer dizer, eu acho que é boa notícia para um país cuja comunidade científica não teve condições por alguma razão, de não produzir a própria vacina, não desenvolver a própria vacina e consideradas as circunstâncias de tudo que envolveu a pandemia, tudo muito novo, né? Uma situação que nunca ninguém viveu antes. Eu acho que, e apesar de todos os erros que foram cometidos ao longo desse período, a situação no Brasil é muito promissora, eu acho. Também acho, viu, Cláudio? A vacina de Oxford e a Coronavac, nós estamos na fila. Nós estamos na fila para essas duas principais vacinas, né? Nas outras, se a gente quiser entrar agora, nós vamos para o fim da fila. É isso. Mas não dormimos no ponto. Estamos aí para receber lotes consideráveis, tanto da vacina de Oxford quanto da Coronavac, que são vacinas que podem ser bancadas pela estrutura brasileira para vacinar a população. Só deixa eu dizer uma coisa. A França tem uma pré-encomenda, sim, da vacina da Pfizer. Tem 30 milhões de doses que a França comprou da vacina da Pfizer. Então, quando for aprovada na França, ela já se antecipou. O que eu estou dizendo, gente, é que é o seguinte: os países fazem os pedidos antes. E a gente só tem o pedido da vacina de Oxford por causa do ministro Nelson Teich. E a gente só tem o pedido da vacina da Coronavac por causa do governo de São Paulo. Se foi o governo brasileiro, não foi o ministro Teich. Foi o governo brasileiro que fez a encomenda. Pagou por ela. Mas quem decidiu isso foi o ministro Nelson Teich, Cláudio. E daí? Ele era ministro do governo. Exatamente. A decisão foi do governo. Exatamente, Cláudio. Mas essas decisões, elas têm que ser tomadas. Que cabia bem na boca do Mandetta lá atrás. Eu acho que já foi uma coisa superada isso. Eu tô muito feliz que um dia a gente vai ter a vacina. Só que é o seguinte, outros países que se anteciparam e fizeram acordos diferentes têm antes. Por quê? Porque não ficaram presos a apenas uma encomenda. Tem da Pfizer e da Moderna, e a gente deu azar que a da Oxford teve aquele erro no processo. Esperamos que não atrase muito. Né? Foi erro.
Cláudio, foi erro. Aplicar a dose errada, tem que voltar para a fase de testes. Não, deixa eu explicar. Aliás, quem explicou isso aqui eu já até disse isso essa semana, eu acho. Repeti essa explicação da doutora Margareth Dalcomo, que é pesquisadora da Fiocruz, né? O que aconteceu foi o erro de aplicação de dose, né, de um determinado grupo, um grupo restrito, pequeno, de pessoas que só recebeu uma dose. Pois é, só no Brasil foram 10 mil voluntários, né? Então esse grupo aí, os comitês que acompanham, que monitoram o desenvolvimento da vacina, descobriram que esse grupo de pessoas só tinha tomado uma dose, né? O que é que aconteceu? Bom, primeiro quem revelou isso foi a própria Universidade de Oxford com aquele laboratório suíço do AstraZeneca. Eles é que contaram essa história. Eles é que não foi uma denúncia, não foi uma descoberta. E tem que contar em nome da transparência, pois é, né? Foi eles é que revelaram a história. E o que é isso, né? Essas 2.000 pessoas só tomaram uma dose. Quando eles perceberam isso, o que é que fizeram? Transformaram esse grupo de pessoas numa pesquisa paralela, numa outra pesquisa. Ou seja, o que é que acontece com quem tomar apenas uma das duas doses? Ou seja, o que é que acontece com quem tomar apenas meia dose da vacina? A vacina são 2 aplicações, né? Quem tomar apenas uma, acontece o quê? No primeiro momento, eles chegaram a um percentual de 70% de eficácia, que é uma grande notícia. Uma única dose produzir imunização em 70% dos casos é uma notícia esplêndida. Esses 70%, em seguida eles recalcularam, etc., e isso aí caiu para 62%. Continua sendo um grande desempenho para uma única dose das 2 que são necessárias para imunizar as pessoas. Não houve... fica parecendo que houve um erro, como é que eu diria, na composição da vacina, um erro de não sei o quê. O erro foi esse. Por favor, o erro foi na dosagem mesmo. O erro foi na dosagem, o Cláudio está explicando o seguinte, um pequeno grupo, foi um grupo de 2.000 pessoas que recebeu um erro na dosagem. São 2 doses que são aplicados em duas etapas. O grupo que recebeu 2 doses inteiras, a primeira e depois de todo o outro tempo, a segunda, ficou imunizado em uma média de 60%. E o grupo que recebeu, 95%. Meia dose primeiro e depois recebeu a outra, ficou imunizado com mais de 94%. Só que o grupo que então teve o erro na aplicação da dose, acabou sendo o grupo com o melhor resultado de imunização. Agora, esse erro, essa diferença, essa mancada de Oxford com a AstraZeneca teve que fazer com que o estudo voltasse à fase de testes. Eles vão ter que fazer de novo. E o Reino Unido aprovou a vacina da Pfizer, ainda não aprovou a de Oxford, porque botou a agência reguladora em cima. O Reino Unido botou a agência reguladora em cima. A Anvisa deles está de olho agora em cada etapa do processo. Quer dizer, claro que existem alguns acidentes durante os estudos científicos que trazem melhores resultados. E esse pode ser considerado um desses se você perceber que a dose que estava errada, que foi menor, acabou tendo maior eficiência. Agora, todo estudo é colocado em xeque quando isso acontece. E ela não foi aprovada nem para uso emergencial. Por causa disso, eles aprovaram da Pfizer, eles vão aprovar da Moderna. E daqui a pouco a gente está aprovando a Sputnik e ainda não tem a da Oxford. É chato que isso tenha acontecido. E é bom e dá muita esperança saber que um dia teremos. Mas não teremos a da Moderna, não teremos a da Pfizer, porque não nos antecipamos. Não fomos atrás para comprar. Não fomos nos prevenir não antecipamos o problema que surgiria lá na frente. Calma, você está muito... Eu tô mesmo, Cláudio. Eu preciso passar uns dias aí em Maceió. Eu preciso ir para Ponta Verde, pegar uma prainha, tomar uma água de coco. Eu acho mesmo que as perspectivas são muito boas. Temos vacina já garantida. Temos vacina daqui a 30, 40 dias, já chegarão 15 milhões de vacina aqui no Brasil, o que é muito bom e é um excelente início. Eu estou falando somente das vacinas prometidas ou asseguradas pelo governo federal. Ainda tem as vacinas de São Paulo? A Coronavac, né, que também, talvez antes disso, também já esteja em fase ou pronta para ser aplicada se a Anvisa, eu tenho a impressão que a Anvisa fará isso, autorizar a sua utilização, né? Portanto, eu acho que
que, considerando as perspectivas, inclusive, que a gente percebe nos demais países, França incluído, nós estamos numa situação bastante razoável. Só não estamos no mesmo nível de países que têm dinheiro, expertise, laboratórios, investimentos e qualificação dos seus cientistas para produzirem a própria vacina. É o caso do Reino Unido, é o caso dos Estados Unidos.